Levante as suas mãos para o céu, igreja. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Diga para Ele: bem-vindo, Senhor Jesus. Limpa-me, cobre a minha vida eis-me aqui. com teu manto de misericórdia. Limpa-me, toda a minha vida eis-me aqui. está no teu altar. Limpa-me. Aplaude, 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 aplaude. Aleluia, graças a Deus, amém, amém. Podemos cantar, queridos. Ao meu pedido, o nosso lindo, ungido, maravilhoso grupo de dança, eu pedi para eles refazer a dança aqui. Eu vi na dança a autenticidade do que nós somos. Eu vi uma dança que conseguiu retratar a identidade inicial e final da Casa Firme, o avivamento. Vamos aplaudir a Deus pela vida delas aqui no grupo. Fiquem à vontade. Irmãos, ouçam atentamente. É tempo de reparar os muros, porque a igreja venceu mais uma guerra. Ouçam o que diz o Senhor nosso Deus. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Deus procura aqueles que se levantam como uma muralha, que orem, jejuem, busquem, intercedam. Onde estão os guerreiros e guerreiras do Senhor? Onde estão os que pagam o preço? Estar na brecha representa pagar o preço. Estar na brecha representa estar no campo de batalha e sair vitorioso. Assim como Deus achou em Neemias um reparador dos muros de Jerusalém, que Ele acha em nós, guerreiros e guerreiras, aqueles que param na brecha. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado
lado pelea Jehová Gibor, varón de guerra. Y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la brecha como una leona parida, y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús, porque defiende mi casa Jehová Gibor, varón de guerra. Y cuando conmigo va al frente, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. El enemigo no podrá ganar mi territorio, el enemigo no podrá tocar a mi simiente. Como una guerrera, blanquito sus armas y cierro la brecha. El enemigo no podrá ganar mi territorio, el enemigo no podrá tocar a mi simiente. Como una guerrera, blanquito sus armas y cierro la brecha. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Santo, aplaude mais, aplaude. Que orgulho desse grupo de dança mais ungido, meu Deus do céu. Amém, amém. Nós queremos isso, queridos. Essa é a nossa identidade, isso que nós somos. Avivamento. Deixa esses paredões aqui, porque nós já estamos na reta final. Aplaude a Deus mais uma vez, a igreja aplaude. Amém, amém. Bendito é teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da palavra de hoje é: quando a promessa não se cumpre. Como é ruim quando a gente idealiza, quando Deus fala para a gente, aí Deus vai lá e fala: olha, não precisa de púlpito não, pode abaixar. Quando Deus fala: olha, tal dia, tal hora vai acontecer, e aí vai lá, não acontece. Como é ruim quando a gente idealiza, sabe aquela coisa de eu criei, puxa, eu criei, eu concebi a ideia, está saindo do meu ventre à luz, a ideia que tal dia, tal hora vai arrebentar, aí não acontece. Como é ruim quando temos uma sensação que Deus falou, até compartilhamos com nossos líderes espirituais, e no fim não acontece. Que sentimento horrível. Até na Bíblia fala
sobre promessa tardia, adoece coração. Queridos, eu vou pedir, filhão, os diáconos, deixa o paredão para mim. Não, deixa como está, tá bom assim. Então, deixa mais para trás aqui, mas não tira, deixa aqui para mim, por favor. Traz mais para trás. Queridos, tem um fenômeno na Bíblia chamado, podemos denominá-lo assim: algo aconteceu no meio. Pastor, é capaz de Deus falar tal dia, tal hora e não acontecer? E qual é a resposta? Algo, todo mundo diga comigo, algo aconteceu no meio. Esse é o problema. Algo aconteceu no meio. Eu vou te mostrar, vou relatar para você no mínimo, entre 20, vou te relatar 7 personagens. O que Deus falou não se cumpriu, não porque o que Deus fala não se cumpre, deixa eu já adiantar, pelo amor. Tudo que Deus fala se cumpre superior ao esperado. Mas não se cumpriu como Deus falou mesmo. O próprio Deus teve que dizer, falei e não vou fazer. Primeiro deles, quem que vai ler? Eu preciso de alguém lendo a Bíblia para mim. Primeiro personagem, vamos falar de Josué. Josué capítulo 1, do 1 ao 7, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 5. Deus chega para Josué e dá garantias infalíveis que estaria com ele, ninguém poderia importuná-lo, nunca perderia uma guerra. Deus falou isso na lata. Pode ler Josué capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Como que começa o versículo mesmo? Ninguém te poderá resistir. Deus falou. Um Deus que fala isso para você, você não precisa de mais nada. Porém, lá em Josué capítulo 7, do versículo 4 ao 6, não foi isso. Não saiu conforme prometido. Leia isso. Josué capítulo 7, do 4 a 6. ao 6. Assim, subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. 3.000 judeus armados até os dentes, agora a estrutura militar formada, não tem mais desculpa. Foram para uma cidade pequenina do nada, uma guerra fichinha para a realidade deles no momento, e tiveram que sair correndo, desesperados para salvar a própria vida. Continua lendo. Versículo 5: os homens de Ai feriram deles uns 36. Ainda teve mortes. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Josué teve um diálogo com Deus dizendo assim: quem dera não tivéssemos obedecido ao Senhor. Quem dera não tivéssemos crido nessa promessa que o Senhor me deu. Quem dera não tivéssemos chegado até aqui. Quem dera não tivéssemos acreditado que o avivamento vai descer. Quem dera não tivéssemos crido que existe terra prometida, porque o termo que ele usou é quem dera não tivéssemos cruzado o rio, quer dizer, quem dera nunca tivéssemos crido que existe terra prometida para nós. Porém, do versículo 10 ao 12, todo mundo diga comigo, algo aconteceu no meio. Algo aconteceu no meio. Deus chega para Josué e diz, é verdade Josué, eu não sou Deus de mentira não, eu não sou Deus incapaz, eu sou todo poderoso. Eu te prometi, eu lembro o que foi que eu prometi, mas eu te garanto, se não saiu como eu te prometi, porque algo aconteceu no meio. Leia isso. Josué capítulo 7, versículo 10 ao 12. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Queridos, Deus chega para Josué, Deus chega para mim, para você e diz: sabe aquela promessa que você creu de todo o coração? Sabe aquele momento que você me falou: pastor, Deus, Senhor Jesus, tal dia, tal hora, será que eu posso crer no milagre? E não veio. Filho, filha, eu tinha toda a intenção do mundo de fazer, mas no meio algo aconteceu. E se Josué não para perguntar, nem ia ficar sabendo o porquê. Deus ia passar por mentiroso, incapaz, fala e não faz, fala e não lembra o que promete, porque ainda ninguém nem se dignou a perguntar o que teve de errado. Queridos, a nossa Bíblia diz, começando em Eclesiastes 8, que tudo que Deus promete e faz é perfeito, embora o ser humano apronta muita coisa. Mas Deus não sabia quando prometeu. Deus tem um livro e prefere fechá-lo. Se Deus for trabalhar com você só pelo amanhã, nem Judas teria sido um dia escolhido e não teria sido usado pelo poder de Deus. Nem Saul teria sido escolhido e nem teria sido usado pelo poder de Deus, na época que foi usado enquanto ele quis. Se Deus for olhar só pelo amanhã, muitos do povo que um dia tiveram o privilégio de andar com Deus e o abandonaram, nem teriam experimentado a vida com Deus. Então o papel de Deus não é falar com você baseado no teu amanhã. Ele fala conosco no dia de hoje. Ele diz em Isaías 43, você conversa comigo do 25 em diante, você conversa comigo, você dialoga, você apresenta as tuas razões, e vamos falar do hoje, porque o que eu sei de amanhã, eu não quero saber, o livro está fechado. E assim Deus não se dá ao luxo de julgar você pelo amanhã. Ele só pode te julgar por aquilo que você faz hoje. Escolheu andar com Deus, não teria tido derrota de Ai. Escolheram fazer aquela maracutaia toda, importaram um demônio terrível para dentro do arraial. Teve uma baixa. E aí Deus diz: algo aconteceu no meio. E que bom que Josué se restaurou. Que bom que você que está frustrado, frustrada com Deus, você que está em dúvidas, você que está duvidoso, duvidosa das promessas de Deus, você que talvez já disse: eu não dá para acreditar em mais nada do que Deus diz, ou a você que está tudo bem na tua vida, mas alguns que você aconselhou e as coisas não saíram como você prometeu. Que bom que você hoje consegue retomar, porque Josué retomou, Josué voltou a crer. Josué não falou: aquele lugar ali, tudo bem Deus, eu já entendi, mas aquela cidade nunca mais. Ele não fez isso. Ele retomou, e você vai retomar, e você vai voltar a crer em todas as promessas de Deus que um dia falharam na tua vida. Ele foi lá em Ai, ele arrebentou tudo, ele não deixou nada no lugar, ele foi com fúria de Deus de vingança daquilo. E caiu terror no Oriente Médio depois do episódio. Você tem um segundo personagem aí, também um personagem de um impacto. Saulo. Quando Saulo assolava as igrejas, quando Saulo arrastava o povo de Deus para as ruas, queimava eles vivos, pegava seus bens, colocava em carroças para levar para Jerusalém, para dar para os da lei que mandaram ele matar os crentes. Quando Paulo pagava fortunas para espiões, para dizer para eles onde tem povo de Cristo se reunindo, para ir lá matá-los. Não que Deus permitiu, porque Deus era fraco e Saulo era forte. É que Deus tinha que permitir uma safra rápida para chegar no céu. Então a Bíblia diz que o morrer para o crente é lucro. O mundo faz um favor quando deixa o crente ir logo para o descanso eterno. Mas imagina o grito da igreja. Imagina quantos não estavam orando para Deus ceifar a vida desse cara. Deus, até quando o Senhor vai deixar ele vivo fazer isso com a gente? Porém Deus um dia em Atos 11 versículo 9, ele chega para um profeta e diz: profeta, eu não matei Saulo. E o profeta, antes que pergunte por quê, Deus diz para ele, todo mundo diga comigo: algo aconteceu no meio. Algo aconteceu no meio. Deus chega para o profeta e diz: algo aconteceu no meio. Leia isso. Atos capítulo 11, versículo 9. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não... Isso é Atos 11, 9? 11, 9.
chamada de Paulo no capítulo 9, versículo 11. É só inverter. Estão vendo? Eu errei porque algo aconteceu no meio. Tem essas coisas. Com o ser humano só tem coisa que acontece no meio e dá esses erros aí. Vamos lá. Atos 9, 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Aplaude a Deus por isso. Algo aconteceu no meio. Porque não sei o que Deus vai tratar com aquele líder evangélico que está apontando, não sei o que, daqui a pouco Deus não faz nada, começar a prosperar. O que aconteceu? Algo aconteceu no meio. Se converteu de verdade, confessou os pecados, está pedindo perdão, está se humilhando. Glória. Sabe aquela rival que fez não sei o que com meu marido, com minha esposa, aquele rival, aquelas coisas, aquele terror, o mínimo que eu esperava de Deus, uma morte debaixo do caminhão, e daqui a pouco vê aquela pessoa com luz radiante. O que aconteceu? Deus fala: algo aconteceu no meio. Saulo virou Paulo. Aplaude a Deus por isso. Terceiro personagem, Jonas, em Nínive, Deus foi taxativo. Em Jonas capítulo 3, e dessa vez sem mais inversões e conversões e coisa de meio, vai para o capítulo 3, versículos 3, 4. Deus foi enfático com Jonas. Ele falou: eu vou arrebentar esses caras, porque Nínive era uma podridão dos quintos dos infernos. Era insuportável receber os hábitos que vinham daquele lugar. Era podre demais. Até dizer nesse palco, púlpito de Deus é torpe, o que aqueles caras faziam. Deus falou: basta, chega. Chega de corromper cidades que se exemplam com eles. Chega de exportar demônios por outros aderirem. Fala e afirma categoricamente que em 40 dias após o recado, eles vão saber o que é uma cidade e deixar de existir. Leia isso. Jonas 3, versículos 3 e 4. 3 e 4. Jonas 3, 3 e 4. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus enfatizou para mim a voz audível: 40 dias vai deixar de existir esse mapa. Ele não estava pregando para a cidade de Nínive. Ele pregou Nínive para o Oriente Médio inteiro saber que Deus ia dar um basta nessa porcaria toda. O esperado para Jonas não é a cidade. Para ele isso já é fato. O esperado para ele é que o Oriente Médio vai dizer: com Deus não se brinca, e chega dessa podridão. E Jonas fica esperando os 40 dias, e passam os 40, ele está lá. E as coisas não saíram conforme Deus falou. Deus falou e não cumpriu. Deu data e não fez. No capítulo 4, do 9 ao 11, Deus pergunta a Jonas: você não está sabendo que algo aconteceu no meio, não? Você está com raiva de mim porque eu não subverti a cidade? Jonas, eu, entre aspas, eu e você não prevíamos, Jonas. A igreja enche o pulmão e diga: algo aconteceu no meio. Algo aconteceu no meio. Leia do versículo, no capítulo 4, do 9 ao 11. Jonas, capítulo 4, versículo 9 ao 11. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? Por que perguntou isso? Porque Jonas mesmo viu e não quis ver. A cidade inteira fez um imprevisto. Assim como você acorda com o sentimento que Deus vai te matar porque você andou aprontando demais. E daqui a pouco algo acontece com você, você dobra o joelho, põe louvor, começa a orar, começa a chorar, E daqui a pouco você está com outra luz. Aleluia. Aconteceu com Nínive, pode acontecer com você. E aí eles começaram a orar. Ninguém mais come, nem os animais vão comer. Olha o prejuízo para a nação. Os animais não vão comer, pode morrer, mas não vai comer. Ninguém come, ninguém bebe.
40 dias que Jonas esperando eles lá em jejum, em oração, clamando ao Deus do céu. Com isso eles estavam negando todos os demônios que eles tinham na cidade. Aí Deus chega para Jonas e diz: Jonas, você está com raiva mesmo sabendo que algo aconteceu no meio? E o que Deus fala para ele? É razoável? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Versículo 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Queridos, Deus chega para Jonas e diz: qual é o melhor para você? Que minha palavra se cumpra ou que eu exerça compaixão? Qual é o melhor para você? Que eu mate o prometido ou que eu vivifique quem foi transformado já? Qual é o melhor para você, Jonas? A resposta é dada, está clara. Porque um dia, Jonas, você vai precisar de misericórdia. E aquilo que eu falei que ia te pegar, não vou te pegar mais. Aquilo que eu falei que ia dar surra, não vou dar mais. Quantos homens e mulheres de Deus que eu já vi na vida aí, que fazem cada coisa. E Deus fala: de tempo em tempo ela se quebranta, eles quebrantam. Deus me forjou nos montes, eu não tive tutor espiritual. Mas o Espírito Santo me ensinou em bastidores. E uma das coisas que Ele fez comigo para me forjar foi nos montes. Em montes eu ouvia orações. E eu falava: meu Deus, o tamanho da misericórdia. Eu via o que acontece quando um cara chegava lá orar, e ele não sabia que alguém, porque é muito escuro, ele não sabia que eu estava do lado de cada árvore, eu vim de tudo. E o cara dizendo: Deus, eu fiz isso, por favor, não me mate, não me mate. Meu! E quando você ouvia o que o cara fez, aí você ora: não, mata ele, Deus, mata, por favor, é melhor porque aí a gente não tem que ouvir isso de novo. Aí Deus fala para a gente: você não percebeu que algo aconteceu no meio? Queridos, toda vez que a palavra de Deus não se cumpriu na risca, dado com data e horário, é porque algo no meio ruim, no bom aconteceu. Deus chegou para Elias, quarto personagem, falou: vai lá para Acabe. Acabe era tranqueira, era lixo, não valia nada. Deus chegou e falou: vai lá para Acabe e grita. Pegou ele no campo para que se registre em atas, para que o Israel inteiro saiba. E Elias faz a coisa pública no campo. Ele fala: rapaz, você vai sangrar. Ele fala isso para o rei. Elias era muito temido. Recentemente preguei sobre o personagem Elias, mostrei quanto ele era temido. Então a palavra de Elias não falha. E ele diz: eu vou te arrebentar, tua esposa vai conhecer a lama, sua família. Mas Deus falou, porque o cara tinha feito coisas terríveis e não se cumpriu. Aí Deus chega para Elias e diz: Elias, eu mudei de ideia. Aplaude a Deus, aplaude. Elias, o que você acabou de profetizar não vai se cumprir. Assim mesmo. Por quê? Inclusive você mesmo vai ser o portador de voz de novo. E vai falar tudo que você falou antes, vai desconversar. Mas como assim? Deus diz para ele: Elias, algo aconteceu no meio. O cara pegou um saco daquele feito de pano, aquele saco é dos quintos dos infernos. Para quem tem alergia, então, só de tocar naquilo. Eu estive em lugar, em Tiro, tentei ajudar um dia a carregar aquele saquinho lá. Meu, que inferno para a pele aquilo. E ele colocou dentro daquilo cinza, aquilo resseca a pele, começa a rasgar a pele, chega uma hora a pele vai ficando carne viva. E ele está dentro o dia inteiro sem parar, já faz mais de um dia isto. Olha, eu não aguento mais ver a cena, Elias, só você que não está sabendo. Por isso que eu não peguei ele. Você não está sabendo, mas algo aconteceu no meio. Ele está se humilhando diante de mim, está pedindo perdão. Vai lá e diga para ele: aquilo tudo que falei, não vai acontecer nada disso. Mas para os céticos lá de fora,
Que profeta de Araque. Falou público, não se cumpriu nada. Para os mais céticos ainda, crente bonachão, ano 2021. Que Deus é esse que fala e não faz mesmo? Eu acho que está na hora de eu rever minha religião. Mas quem está lá dentro e tem maturidade de Deus, diga: eu tenho maturidade de Deus, porque eu tenho o Espírito Santo. Minha Bíblia diz lá, não precisa ler não, em 1 Coríntios 2, do 8 em diante, diz que você tem duas mentes no teu cérebro, a de Cristo. Você tem inteligência que te liga a Deus. E aí quem tem inteligência celestial diz: algo aconteceu no meio, eu não estou nem aí com nomes, datas e precisão de detalhes. Eu estou aí para saber o que aconteceu no meio. Aplaude o teu Deus, aplaude. Um grupo aí numa cidade próxima, lá no Vale do Parnaíba. Um grupo problemático. Mas olha, se Deus me pergunta, se Deus me pusesse de conselheiro, eu tinha consumido o grupo com fogo para ele. Manda fogo, vamos acabar com isso aqui. Porque eles eram tranqueira mesmo. Eles falavam mal de igreja, de pastor. Deram trabalho para gente séria. E eu só conheci na trajetória, porque se eu morasse lá, já tinham sido efeminados todos. Esse grupo um dia aparece com sinais, maravilhas, embelezamento de Deus. Uma coisa linda. Tempero de Deus sobre o grupo. Ué, o que aconteceu com essa turma de Araque? Deu lá um negócio no meio deles lá. Começaram a em vez de se encontrar para falar mal de igreja, de pastor e roubar a ovelha de outro, começaram a orar de madrugada. Começaram a pedir perdão pelos seus pecados. Começaram a implorar a Deus por sinais e maravilhas, por o avivamento do Vale do Parnaíba. Um dia esse grupo se projeta numa igreja. E eu estou lá pregando, lugar enorme, tinha todo tipo de igreja ali. E eu falei, eu não sei porquê, mas esse grupo é muito lindo. Eu não sabia se aqui, porque era todo povo mesclado assim. Eu falei, esse grupo é muito lindo, tem uma luz de avivamento. Que grupo é este? Aí foi saber a história, era o grupo que estava todo mundo pedindo para Deus matar mesmo. Algo aconteceu no meio. Outro personagem, por lado ruim. Deus tinha falado em Salmo 89 de Davi. Falou, nunca o inimigo vai conseguir uma quebra de Davi. Nunca o inimigo vai conseguir ferir nenhum dedo dele. Porém, um dia os inimigos encontram numa guerra o quê? Em 2 Samuel 11, eles encontram um Urias com todo o seu flanco morrendo. Os inimigos têm uma grande surpresa, porque agora estão lutando contra o exército indomável de Davi, exército que nunca perdeu nenhuma batalha. 3 do exército de Davi, só 3 foram no exército inteiro, rasgaram inteiro, foram buscar a água do rio e voltaram. Eram indomáveis. Agora estão vendo um Urias com todo o seu flanco mortos. Nenhum volta vivo para sua casa. Os inimigos devem ter falado, eu acho que Deus está ficando fraco. Os céticos diriam, Deus fez essa promessa, matar na cara que está na hora de mudar de religião. Mas eles não sabiam que por lado ruim, algo tinha acontecido no meio. Davi tinha no seu erro, não estamos aqui para falar mal do nosso pai da fé, errou, pagou um preço caro, se restaurou, pediu perdão, porém algo aconteceu no meio. Era Davi que tinha mandado Urias para morrer com seu flanco. Toda vez na minha e na tua vida que nós vemos que uma palavra de Deus não se cumpriu, nunca mais na minha e na sua vida vamos duvidar de Deus. Quem está comigo nessa, levante a mão. Levante a mão aí na sua casa, no seu ambiente, levante a mão. Diga como Jó falou, diga comigo, nem que Deus nunca se mostre na minha vida, eu ainda crerei nele. Aplaude o teu Deus, aplaude. Não precisa abrir lá em Daniel capítulo 6, o imperador deixou Daniel na cova dos leões, a noite inteira, de madrugada ele corre lá, e ele diz, Daniel,
sei que eu estou falando com as paredes ocas, com um monte de leão lá dentro. Sei que não sobrou nada. Mas quem sabe você ainda não foi morto, teu Deus te protegeu. Daniel disse para ele: rei, algo aconteceu no meio. Aleluia. Porque quando ninguém sabia, e se você não vem aqui me perguntar e deixa a tumba fechada aqui, a cova, me deixa uma semana, você ia ficar uma semana sem saber que algo aconteceu no meio. Deus enviou seu anjo, segurou os leões, conversamos a noite inteira, me entregou um monte de revelações que vou profetizar depois que vou entrar na Bíblia, e a igreja Casa Firme vai aplaudir a Deus por isso. Algo aconteceu no meio. Abraão em frangalhos, esperando Deus vir com o veredicto final. Abraão falhou como patriarca, detentor das promessas, porque como patriarca Deus falou para ele: vou te dar a maior nação da terra. E Deus não mentiu. A maior nação de Abraão qual é na terra? Logicamente não são 40 milhões de judeus, são bilhões de árabes espalhados para todo lugar. E no céu, Gálatas 3:7, todos os salvos são filhos de Abraão. Deus não mentiu. Mas Deus falou: Abraão, você vai ser o maior patriarca da face da terra. E Abraão vai lá e pega a Sara e vende a troco de comida. E faz isso para piorar voluntariamente. Imagina o estado em frangalhos que ele não estava. E ainda está esperando a sentença de Deus, dizendo para ele: você não só abortou tua nação vendendo tua esposa para aquele cara lá, e ele fez isso 2 vezes com Faraó e com Abimeleque, como também você negou a promessa. E ele está esperando a sentença de Deus, como Satanás está esperando você para te acusar. Toda vez que você fala: vou orar, o diabo já te levanta o espinho. O espinho chama acusação. Ele põe o espinho na testa, nos olhos, te fura os olhos, mas você fez isso, aquilo, e agora que fala: vai orar, rapaz? Aí Abraão está esperando Deus se manifestar para dizer para ele: eu vim aqui para dizer a Abraão que lamentavelmente, após muita manobra, muito assim rever, não dá para continuar mesmo com você, você não serve, inclusive não presta, porque alguém que faz isso com a esposa realmente não tem como. Ele tem uma grande notícia. Chega para ele e fala, diz: olha, vem aqui. Ele: mas por que o Faraó está me chamando? Não, vem por favor. Ué, está me implorando? Lá, por favor, aceita me atender. Ué, mas por que o Faraó falaria assim comigo? Se eu estou comendo as costas dele porque vendi minha esposa para ele, falei que era minha irmã. O Faraó diz: enquanto você estava dormindo, algo aconteceu no meio. Deus apareceu para mim e falou que vai me pôr no inferno com o Egito inteiro, vai nos engolir para baixo. E eu vi o inferno, um terror, não quero ir lá. Por favor, ele falou que se você orar por mim, ele vai me salvar e não vai me mandar para o inferno, não. Abraão descobre, tanto com Abimeleque como com Faraó, que algo tinha acontecido no meio. Você não vai aplaudir a Deus, não? Por que estou te falando isso? Porque também tem coisas que você errou. Tem promessa que você tentou abortar. Tem bobagem que você falou. Tem besteira que você fez. Mas esse dedo eu nunca fiz assim, eu fiz assim. Eu não estou te acusando. Porque quando você volta a orar, a sentença da desgraça que você está esperando, algo acontece no meio. E Deus reverte a maldição em bênção. E Abraão sai do Egito e sai do meio dos filisteus, como sendo o patriarca estabelecido no Oriente Médio. Aplaude a Deus por isso, aplaude. 7 personagens abordei para você na Bíblia, você tem 20, onde algo aconteceu no meio. E o que o povo esperava, o resultado veio outro. Porque Deus olhou para algo que houve no meio. Deixa eu te falar algo, deixa eu sintetizar. Tua vida inteira nunca foi tua, ela é de Deus. Depois que você recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador, você não fez um tratado de paz com Deus. Você não fez uma negociata que você saiu ganhando. Você fez uma entrega absoluta, total e final. Senhor, toda a minha vida, 1 Coríntios 6, 19 e 20, meu corpo é teu. Diga, meu corpo inteiro. Repita, meu corpo inteiro, com tudo que tem nele, já é de Deus. Diga, não é mais meu.
Leia isso. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 19 e 20. 1 Coríntios 6. Antes eles liam mais rápido aqui, mas algo aconteceu no meio. Eu tirei o papel da mão deles. Pode ler. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga: eu não sou de mim mesmo. Eu não sou de mim mesmo. Meu corpo com tudo que tem nele Meu corpo com tudo que é tem de nele Deus. é de Deus. Leia o 20. 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E no vosso Corpo. espírito. Você não continuou por quê? É o 20. 20. No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Diga: meu espírito também. Queridos, meu corpo com tudo que tem nele, o espírito que está nele, se tudo é de Deus. Colossenses 3, 1 a 3 diz que toda a tua vida está oculta dentro de alguém. Tudo que você pensa ser. Olha, não sei se você nunca leu na Bíblia quando diz que você é barro, Deus é o oleiro e está formando você. Ele é o dono. Ele é o dono. Em Colossenses 3, 1 a 3, leia lá. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo... Quem é de Cristo aqui? Levante a mão. Pode abaixar, é você mesma, você mesmo. Continua. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nunca mais faça questionamentos terrenos que você vai quebrar a cabeça, vai dar um suco de miolos e não vai dar em nada. Você vai ficar mais confusa ainda. Pensa nas coisas de si, vê como Deus vê. Continua. Versículo 3. E o que diz no 3? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Toda tua vida não é mais tua. Então eu vou te explicar uma matemática simples. Por mais que você não entenda a Deus, nunca se desprenda de Deus, não se desligue de Deus. Você não pode, você não vai conseguir levar à vitória uma coisa que é de Deus sem Ele. Você nunca vai conseguir empurrar para a vitória algo que é só dele, sem a intervenção direta dele. Nunca na tua vida, por mais que não entenda a Deus, por mais que uma promessa não se cumpriu, por mais que um Saulo não morreu e virou Paulo, por mais que você não entenda nada, tenta lembrar: minha vida já é de Deus. Se com Deus está assim, imagina sem Ele. Então, para encerrar em Hebreus 10, terminamos aqui, 32 ao 37, Deus é enfático. O apóstolo Paulo, tenho para mim que foi ele que escreveu Hebreus, a linguagem dele, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: custe o que custar, nunca perca a tua confiança em Deus. Não importa o que já perdeu até agora e não esperava perder. Não importa o que profetizaram do ente querido que Deus já levou. Não importa do que você orou pelo filho no ventre e Deus já levou para o céu, está te esperando lá. Não importa o que você orou pelo animalzinho de estimação e Deus já levou. Não importa o que você orou pelo negócio que já fechou. Não importa o que clamou pelo emprego que já foi mandado embora. Não se desprenda na confiança em Deus, porque sem Ele, cuidando do que dele, você nunca irá a lugar algum. Hebreus 10, 32 ao 37. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 37. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Aqui fala que nós passamos essas coisas. Continua. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações. Para piorar, muita gente andou dando risada da sua cara. Casa Firme, você falou que era 4 anos para ver um avivamento aí dentro, não vi nada. A gente disse para a pessoa:
uma porcaria houve no meio. Deus não falhou. Dá glória a Deus aqui. Glória a Deus. Quem falhou foi o apóstolo Isama até o João da Silva que está lá na China. Mas não foi Deus. Algo aconteceu no meio. Mas agora tem outro algo acontecendo no meio. Oh, glória. Que vai ser quando ninguém espera nada. Vai ter bola de fogo flutuando na casa firme. Vai ter gente flutuando a mais de 1 metro de altura do chão. Vai ter nuvem azul esverdeada cobrindo o lugar. Vai ter paralítico correndo pela casa. Vai ter multidão que não cabe, que não tem logística de cidade que aguente fazer onde pôr o carro deles para entrar nos cultos, porque termina um, tem que começar outro, porque os mortos estão ressuscitando lá dentro. Algo está acontecendo no meio. Tem muita oração no meio, tem muita fé no meio, tem muita declaração de fé no meio. Tem muita prosperidade material chegando, porque algo anda acontecendo no meio. Deus falou para mim: eu estou ouvindo as orações e eu vou liberar tudo isto. E eu vi um reservatório que cobre o Brasil. Não era reservatório de um banco, nem de um tesouro nacional. Era um reservatório que cobria o mapa brasileiro. E o Senhor falou: vou dar para os meus filhos que estão orando. Continua lendo. Versículo 33. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Você não é o único que passou sofrimento. Você não é a única que teve profecia que não se cumpriu. Você não é o único que esperou e não saiu como esperava. Você não é a única que creu e não conseguiu ver o que queria ver. Tem outros passando por isso. Teu próprio pastor já passou por isso também. Continua. Porque não fostes vós compadecestes dos encarcerados. Próximo. Como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Olha, teve que perder coisas. O apóstolo Paulo está dizendo: você teve que perder algumas coisas. Quantos aqui perguntado assim? Quantos perderam? Muitos vão levantar a mão. Muitos vão dizer: pastor, perdi aquele negócio, perdi meu carro, foi despejada do apartamento, foi não sei o quê. Continua lendo. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Diga: eu creio nessas coisas. Diga: eu ainda creio nessas coisas. Eu ainda creio nessas coisas. Continua. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Leia de novo. Não abandoneis, portanto, a Promessa vossa não se confiança. cumpriu. Outros zombaram de você, perdeu recursos materiais, muita coisa não saiu como queria, virou motivo de chacota, lançaram você em conversa de muito crente que não tem mais nada a fazer do que falar da tua vida. Mas o Senhor diz no versículo 35, leia: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ministra ao irmão que está do teu lado, mas não esse com quem você veio no culto. Olha para alguém longe, aponta o dedo e diga: não perca a tua confiança em Deus. Igreja, perca a timidez. Olha para alguém, aponta o dedo de profeta, de profetisa e diga: não perca a tua confiança em Deus. Glória a Deus. Diga: Deus sabe o que faz, e Deus tem manobras novas para a tua vida. Amém. Volta a ler o 35. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Continua. Ela tem grande galardão. Diga: eu recebo o resultado final de crer em Deus. Continua. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Aplaude Ele, aplaude. O nome dele é Jesus Cristo, aleluia. Põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio no poder da tua palavra. Eu sei que o Senhor me ama. Diga isso. É que eu estou tendo uma visão agora. Eu estou vendo os anjos queridos, estou vendo em muitas casas, estou vendo aqui. Eles estão com tubos de remédio de cura. Eles estão segurando frascos de cristal. Um cristal, ele brilha, ele tem luz dentro dele. Eu nunca vi na minha vida um cristal que tem luz dentro do vidro. É o que eles têm na mão. E o líquido dentro, ele tem luz.
E o Senhor me diz: essa luz que você está vendo é porque eu vou dar respostas ao meu povo. Respostas. E os anjos estão colocando nos corações, não na boca, no coração. E o Senhor me mostra corações feridos, outros desabilitados, outros corações com muitas dúvidas sem respostas, e outros com amarras. O Senhor me dá uma visão triste. Eu estou vendo cadeias em corações. E o Senhor está me falando: alguns, porque não entenderam o que passou, ficaram totalmente algemados nos seus sentimentos quanto a mim, enrijecidos. Mas olha, Ele me diz, Ele está me dizendo agora: olha o que eu posso fazer. E eu vejo você orando, e eu vejo o líquido entrando no teu coração, e eu vejo as correntes quebrando, e eu vejo uma nova alegria de Deus. Eu vejo o amado Espírito Santo estendendo uma capa de alegria. E o Senhor está me dizendo: avisa meu povo que volte a orar e volte a crer, porque eu vou dar a retomada agora. E eu vou manifestar o meu poder jamais visto e tão esperado. Eu vou mostrar o que eu faço pelos meus ungidos. E eu estou vendo corações radiantes. Eu estou vendo todos nós, como se todos nós, com o povo que me vê agora, me ouve posteriormente, como se fôssemos todos as nossas mãos, como se fosse uma mão só. E eu vejo um espinheiro e uma flor no meio do espinheiro. E como nós, num ato de rapto, num ato assim de menos de um segundo, pegássemos a flor, o Senhor diz: no meio a toda essa confusão, eu vou fazer algo de surpresa ao meu povo. E vai brotar essência da flor, o tempo da flor, a alegria da flor, o refrigério de uma flor. Eu vou colocar no meio deles. Mas é individual, queridos. É todos nós uma mão, mas é individual. O Senhor diz que num ato assim repentino, Ele vai dar uma virada, e o espinho vai desaparecer, e a flor de Deus vai estar na tua mão. Diga para Ele: peço perdão se de alguma forma duvidei do Senhor, se declarei o que não devia, se deixei de crer. A partir de hoje eu estou de volta. Eu creio de volta. Eu me alegro em Ti de volta. Diga para Ele, porque estou vendo o amado Espírito Santo carregando a gente. Diga: amado Espírito Santo, eu acabei de esquecer tudo que passou, tudo que eu não entendo, eu já esqueci. Tudo que me causava dúvida do Senhor, tudo que me causava dúvida do Senhor, eu já esqueci. Tomei a minha decisão. Eu confio em Ti. Diga para Ele: amado Espírito Santo, pode me esperar. A minha vida de oração está de volta. Pai Celestial, eu sei que o Senhor me ama e nunca vai me deixar na lama, nunca vai se esquecer de mim. Eu creio em Ti. Eu creio no Teu amor. Eu creio no Teu poder. Eu estou de volta. Eu me alisto inclusive para o Teu exército do avivamento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Igreja, estenda a mão para o altar de Deus aqui. Nesse instante eu não estou vendo o Rei Jesus, mas uma vez todos nós focamos aqui, Ele com certeza está aqui. Foque agora o Senhor estando aqui. Diga a si mesmo: tudo que eu já sofri até agora, eu virei a página, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Tudo que a minha família perdeu até agora, já virei a página. Eu e a minha casa somos sustentados pelo poder da palavra de Deus.
Fale no plural, diga: é a Cristo que servimos, é a Cristo que honramos, é nele que esperamos, e dele vem a minha vitória. Aplaude ele, aplaude. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra, de hoje para todo sempre. Amém, amém. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aplaude ele, aplaude. Canta esse louvor, canta. Diante do teu altar, Cante isso. sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia e do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém, amém. Estamos liberados. Vai em paz para a tua casa. Nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente, pois teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu